E aí, pessoal? Eu tava pensando aí essa semana, um tema que de alguma certa forma me incomoda, me aflige de algum jeito, no sentido de, porque assim, o tema, né, assim, basicamente dizendo será que a gente pode encontrar respostas para tudo? Ao mesmo tempo, será que vale a pena encontrar respostas para tudo? O que a gente está fazendo quando a gente estuda uma coisa ou investiga alguma coisa? A gente está querendo o que, na verdade, né? Será que a gente está querendo achar uma resposta universal para aquele problema e saber então como lidar com aquele problema e ter um certo controle sobre aquilo, uma certa previsibilidade sobre aquilo num futuro? Ou a gente está tentando, de algum jeito, se relacionar com aquilo e vivenciar aquilo? Porque são coisas muito diferentes, né? Uma coisa é a gente tentar encontrar ou fazer uma certa lista de manuais e soluções para qualquer coisa que a gente vive ou possa viver. Uma outra coisa que é completamente diferente e que eu acho que isso que é o mais difícil, principalmente no mundo que a gente vive, que é largar um pouco essa pretensão, que é uma pretensão que todos nós temos, porque a gente vive imerso nisso, mas uma certa pretensão de solucionabilidade de tudo, e passar a simplesmente poder estar conectado às coisas e poder viver aquilo que aquela conexão traz. Eu fiquei pensando também muito nessa questão do sentido da psicologia, né? Por que psicologia? Por que existe um campo de estudo que é a psicologia? E como que, no caso, eu me relaciono com isso? Como que eu entendo a psicologia? Porque a sensação que eu tenho muitas vezes é de que a psicologia ela nada mais que um certo compêndio de experiências possíveis, mas que jamais vão esgotar aquilo que é a experiência real. Então, se você tem, por exemplo, um campo de estudo que vai se aprofundar numa experiência específica, então, por exemplo, alguém que vai falar sobre depressão, essa descrição do que seria uma depressão ou como tratar uma depressão, tudo isso vai ter um certo limite ali, vai sempre chegar num limite onde aquilo vai se esgotar, porque aquilo vai estar, de alguma maneira, sempre tentando contornar uma experiência que, no fundo, ela não é contornável, porque ela vai ser sempre uma experiência única, que, claro, vai se relacionar com várias outras experiências, e aí a gente pode, né, juntar todas elas e condensar elas num nome que seria, por exemplo, a depressão. Mas o deprimir em si, será que ele pode ser catalogado, sabe? Então como é que a gente pode pensar, e é isso que me assim aflige, no sentido de que eu não tenho assim uma resposta para isso, e nem sei se eu deveria ter uma resposta para isso, mas
como falar de certos fenômenos, de certas coisas, sem cair na tentação de dar uma resposta para eles. Porque essa resposta ela vai ser sempre tardia, ela vai ser sempre falsa. Falsa no sentido de tardia. Falsa no sentido de que ela não está atrelada àquele conteúdo do que está acontecendo especificamente a determinada pessoa. Então a construção de conhecimento da psicologia ela é muito difícil, porque eu tô talvez falando um pouco de epistemologia, que é um assunto que me interessa, mas assim, como construir uma rede de conhecimentos que amplie, que abra e não feche, né? Porque a sensação que me dá é que a gente tem um pouco a tendência de estar sempre tentando fechar as coisas, dar um fechamento para as coisas. Só que é esse fechamento que é adoecedor. Quando a gente fecha uma coisa é quando a gente fica encerrado naquilo, aprisionado naquilo. Então, como abrir, né, uma coisa? Abrir um olhar sobre um determinado acontecimento, um determinado fenômeno, né? Então, assim, a experiência da consciência, do estar vivo, ela é, no sentido talvez mais fundamental, uma experiência de abertura, não de fechamento, que eu estava dizendo, né? Que é um pouco a nossa tendência como humanidade diante de de uma certa angústia mesmo, desse abrir, de estar sempre tentando fechar. Só que a experiência fundamental, imediata, ainda que a gente não perceba ela, é sempre de uma abertura. Abertura não no sentido de que eu estou aqui e aí eu me abro para as coisas, mas abertura no sentido de que existe uma imensidão incalculável e infinita de possíveis percepções que está totalmente fora daquilo que eu entendo como sendo a minha experiência, eu, no sentido de uma identidade. Mas isso é muito difícil, né, de sustentar. Então, existiu toda uma discussão a respeito de como que a gente sustenta esse aberto. E um jeito de sustentar o aberto, e talvez isso seja fundamental também, é de alguma forma fechando. Porque se a gente não fecha, a gente tem um aberto completamente acachapante. Assim. Ele não tem fim, ele não tem contorno, não tem delineamento, e isso vira... Então, eu nem sei se é possível isso, mas eu comecei a falar isso porque quando a gente experiencia o aberto, como que a gente lida com essa experiência de aberto? E a psicologia ela entra nesse lugar que é o lugar do adoecimento. Não só isso, mas, vamos dizer, o olhar, né, sobre o sofrimento, ele entra nesse lugar no sentido de quando a gente experiencia esse aberto, a gente tende a um certo fechamento que nos adoece. E aí esse seria o chamado psiquismo. O psiquismo ele não é um mecanismo que está dentro de algum lugar, dentro do cérebro. O mecanismo, o psiquismo é uma forma que a gente entendeu, que a gente acredita que a gente pode lidar com as questões da vida. Então, a gente acredita, por exemplo, pegando um exemplo de mecanismo assim, né, psíquico, a gente acredita que se a gente, sei lá, se esforçar, a gente vai conseguir determinada coisa. Isso é um mecanismo psíquico. É uma crença de que o esforço vai dar conta absolutamente de qualquer fenômeno. Mas, ainda que exista uma dimensão legítima do esforço, quando ele é absolutizado e universalizado nisso, ele se torna um mecanismo psíquico. Aí,
O que é, então, o mecanismo psíquico? É uma coisa que fica... ela se torna... Ela se emancipa, ela se torna independente de nós mesmos, de mim mesmo. Então, eu passo a não me relacionar com o psiquismo ou com o mecanismo, mas o mecanismo passa a me controlar, a me dominar. Então, enquanto eu acho que eu estou no controle de uma situação, porque eu sei que se eu me esforçar eu vou conseguir, então é isso, eu tenho a percepção de que eu estou no controle, de que eu sei a resposta, eu sei o caminho. Isso é uma grande ilusão, porque na verdade o que está acontecendo é que eu estou sendo dominado por uma crença que já não está mais no meu campo de consciência. Consciência no sentido de um ver, simplesmente. Assim. Então, eu sei que eu falei muita coisa, talvez tenha sido um pouco denso, assim, mas eu precisava compartilhar um pouco isso. Eu vou tentar, das próximas vezes, ver se eu consigo ir adiante nessa minha reflexão, né? Mas o que eu tinha para hoje era isso. Então, grande abraço e até a próxima.